Fala, meus nobres, Jonathan Salomão. Quero compartilhar com vocês aqui uma forte reflexão, uma chamada de atenção que o deputado federal Nicolas Ferreira vai fazer para todo mundo. E nós gostaríamos de compartilhar aqui no nosso perfil também, em relação à perseguição agora ao pastor Silas Malafaia. Lembrando que o mesmo não é candidato a nada, mas sempre posicionou. Desde a década de 90 sempre se posicionou. Eu quero te convidar aqui para poder acompanhar essa reflexão que o deputado federal Nicolas Ferreira faz. Bora acompanhar comigo, vamos lá. Vou pedir duas coisas para você. Primeiro, para que você foque na mensagem, não no mensageiro. E assim eu começo o que eu vou falar agora. Pastor Silas Malafaia, você não precisa gostar dele, você não precisa, enfim, ser cristão ou evangélico, nada disso. E por isso que eu peço para você não focar no mensageiro, mas focar na mensagem. Mas ele tem denunciado tudo o que está acontecendo a respeito do nosso país há décadas, não é só de agora. E ele entrou no bojo de investigação de forma sigilosa, porque foi vazado para o Globo News, como se ele tivesse praticamente composto aí uma organização criminosa envolvido nisso por conta das manifestações do dia 3 de agosto. E a segunda coisa que eu tenho para te dizer é: antes de qualquer genocídio físico, existe um genocídio cultural. Ou seja, estão literalmente fazendo tudo aquilo que a gente disse que aconteceria. Perseguindo vozes contrárias. Você não vai achar nenhum perfil de esquerda sendo derrubado. Você não vai achar jornalistas de esquerda sendo exilados. Você não vai achar políticos de esquerda tendo suas redes caçadas, tendo perseguição por fala, inquéritos abertos por conta de postagens que eles fizeram, mas todo mundo da direita e cristão sim. Então tá muito escancarado. E no caso do Silas, ele é sim uma das maiores vozes que tem, você queira ou não. E a liberdade, ela não inclui só aquilo que eu quero, a liberdade inclui exatamente aquilo que eu não gosto, eu não concordo. E mesmo assim ele se mantém, né, falando e acreditando naquilo que ele está defendendo. Então isso é muito importante, a gente abrir os olhos para isso, porque daqui a pouco, se a gente não, daqui a pouco mesmo, tá? Se a gente não se atentar, não vai sobrar realmente nenhuma voz mais. Basicamente, o candidato que perdeu as eleições por 1%, tá certo? Teve aí seus 58 milhões de votos. Hoje não pode dar entrevista, não pode falar e está preso em casa. Você tem Daniel Silveira, por exemplo, que está preso há mais de 5 anos por conta de palavras. Você vê outros deputados sendo caçados, políticos tendo suas contas derrubadas, personalidades como Luciano Hang, que teve suas contas também derrubadas também, várias pessoas que estão tomando penas proporcionais, cidadãos comuns, por conta de um revanchismo ideológico, e agora um pastor, tá certo? O Silas não é deputado, não é senador, nada, ele é um pastor. Então eu quero só que abrir os seus olhos aí, enfim, nesse domingo, para que você preste atenção. Atenção, porque daqui a pouco não vai sobrar nenhuma voz aqui no nosso país mais. Enfim, é com deputado, é com presidente, é com senador, jornalista, com pessoas comuns, agora com pastor. Esse é o caminho da democracia. Eu não acredito que esse é um caminho democrático que a gente está seguindo. Enfim, é muita oração e ação mesmo para poder salvar esse país. Vamos para cima. Bom, faço as palavras de Nicolas as minhas palavras. Que democracia é essa? Que democracia é essa? Aonde, no país que estamos vivendo hoje, até as falas e o posicionamento de uma liderança espiritual, de uma autoridade eclesiástica é usada para poder o perseguir. Então que Deus tenha misericórdia do país, que Deus tenha misericórdia de todos vocês, e por cá seguimos acompanhando tudo. Que Deus tenha misericórdia do nobre pastor Silas Malafaia, que tem pego um preço incalculável por essa carga que ele tem carregado. E não é só por causa de si próprio, mas é por causa da liberdade de todos os brasileiros, e não só liberdade religiosa, mas de todos os brasileiros. Um abraço, tamo junto.